Eu agradeço o convite do Zé Antônio, rever muita gente que eu conheço, conhecer outros, quem sabe pela primeira vez, trazer um abraço da Cirlei, ela está visitando a mãe no interior de São Paulo, não pôde estar comigo aqui, mas é uma alegria poder estar junto com vocês nessa manhã. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e eu vou ler a partir do verso 22. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Antes da gente ler, eu queria só pedir assim que você ficasse agora bem tranquilo, atento. Essa é uma hora, gente, em que acontecem muitas coisas para tirar você, tirar a atenção da palavra. Louvor, a gente está ligadão, né? A gente canta e abraça a pessoa e tal. No momento da ministração, vem situações, às vezes, para tirar, não o seu lugar, você está aí, mas a sua mente, não é? Então, antes de eu ler, eu quero orar outra vez. Então, eu quero que você curve a sua fronte, feche os seus olhos, onde você está. Nós não estamos olhando um ou outro aqui, mas eu queria só que, se tiver alguém aqui que fala, Oswaldo, eu não estou, meu corpo está aqui, mas eu não estou aqui. Eu estou preocupado, eu estou fora. Quero que você levante sua mão, eu quero orar especificamente para que você tenha essa atenção voltada para a palavra. Tem alguém? Levanta só a mão, abaixa. Estou vendo, pode abaixar. Estou vendo. Mais alguém que está precisando receber alguma oração antes da palavra? Senhor, nós entregamos esse tempo mais uma vez nas tuas mãos. Oramos especialmente por gente da nossa família. São pessoas que foram também lavadas pelo teu sangue, mas estão enfrentando algum tipo de luta para se concentrarem aqui. Às vezes preocupações, às vezes estratégias mesmo do inimigo tentando lançar seus dardos. Eu peço pela autoridade no nome de Jesus que os ouvidos sejam abertos, as mentes agora sejam levadas cativas na tua presença, para que a tua palavra flua com liberdade e com autoridade. Nós cremos que o Senhor já está agindo e vai nos responder, porque oramos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. A palavra do Senhor diz assim, então, Mateus 14, a partir do versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus diz, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E depois que atravessaram o mar, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região, e lhe trouxeram os seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Deus abençoe a palavra que nós acabamos de ler. Eu quero deixar uma pergunta com você nessa manhã, e eu quero que você vá pensando em como você vai responder. A pergunta é simples, e é a seguinte, qual o seu próximo passo para provar que você não só ama Jesus,
mas que você quer ver esse nome sendo conhecido até os confins da terra. Qual é o seu próximo passo? Qual é o próximo passo que Deus está esperando que você dê nessa manhã para que isso seja uma realidade? 20 de julho de 69, alguns não estavam aqui nesse planeta ainda, né? Alguns, eu acho que eu estou vendo aqui algumas cabecinhas mais assim, né, brancas e tal, certamente estavam nesse dia, 20 de julho de 69. Você lembra o que aconteceu? Eu fui acordado de madrugada pelo meu pai e ele falou assim: liga a televisão. Né? E a nossa televisão é daquela, né, branca e preta e tal, que você tinha anteninha, que você punha bombril, né? Você lembra, Clóvis? Que tinha aquele negócio todo lá para pegar a imagem, né? E quando eu vi, eram 3 homens que estavam andando sob um lugar escuro, mas que era uma coisa impensável. Eles tinham chegado aonde? Na Lua. E um daqueles homens, Neil Armstrong, ele sai daquela cápsula e ele começa a andar. É um vulto que você vê ali. Você não vê a cara dele, ele está todo paramentado, né, com toda aquela roupa. E aí ele diz uma frase que ficou, uma frase emblemática, né, que ficou na história. Não sei se vocês se lembram, mesmo os que nasceram depois, né? Que ele disse o seguinte: um pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para a humanidade. Pequeno passo. Um pequeno passo para o homem, mas um passo gigantesco para a humanidade. O mundo não foi mais o mesmo. E acredite se quiser, agora cedo eu estava tomando meu café, liguei lá no jornal, e eu fiquei sabendo que amanhã, Zé Antônio, amanhã a NASA vai mandar um foguete para a Lua, sem tripulação, mas a primeira vez depois de mais de 50 anos. Vai acontecer amanhã. Eu não sabia que eu preparei esse estudo aqui essa semana. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque um pequeno passo seu pode mudar o mundo. Um pequeno passo que você se dispõe a dar nessa manhã pode mudar a história de pessoas. E eu queria então que você começasse a pensar nisso. E eu até prevejo que alguns de vocês estão dizendo assim: Oswaldo, menos, né? Calma aí. Eu não tô com essa bola toda. Eu ainda não tenho essa capacidade, né? A minha espiritualidade ainda não está tão boa, né? Eu ainda tenho medo. E eu entendo perfeitamente o que você está dizendo aqui. Agora, escute uma coisa. Essa semana eu estava lendo algumas coisas e descobri que uma igreja fez uma pesquisa perguntando como é que anda a espiritualidade dos seus membros. Uma grande igreja. 1/4, quase 25%, disseram que eles não estavam bem. Eu não estou bem, eu não cheguei no lugar onde eu gostaria. E foi interessante porque os líderes pegaram isso aí como uma resposta. Agora, a notícia melhor é que quando os líderes foram àquela mesma igreja e fizeram a pergunta: mas o que você quer? Mais de 80% daquela igreja disse assim: eu quero crescer. Eu quero ter uma comunhão maior com o Senhor. E é interessante que, às vezes, os líderes têm que desafiar. Os pastores têm que desafiar, para que as pessoas possam imaginar que pode-se avançar e dar mais um passo. E aí eu fiquei sabendo também que nessa igreja, estou só dando essas dicas aí, né? Que não havia um culto que a pessoa entrasse e que ela não fosse desafiada. Sempre. O Zé Antônio falou, né? A gente se conhece há muitos anos, ele me conhece bem também. Mas ele diz assim: Oswaldo sempre dá uma pressionada aí. Mas, gente, eu quero melhorar. Você quer melhorar também nessa manhã? Amém? A gente quer melhorar, a gente quer avançar mais. Como é que a gente faz com isso? Como é que a gente quer que Jesus esteja conosco se a gente não está com Ele? Uma coisa que você não pode esquecer. Paulo diz assim para a igreja em Corinto: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Não é? Então, o Deus quer o nosso crescimento. Os líderes querem o nosso crescimento. Mais do que isso, você tem que se comprometer com o seu crescimento. Pedro fala na carta dele: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Cresça.
Mas a pergunta que eu queria que você respondesse, subsequente a essa, é a seguinte: por que você tem que dar esse passo? Para você se sentir melhor? Para você dizer assim, não, agora, Oswaldo, eu tô em comunhão com o Senhor, eu sinto que eu estou bem com o Senhor agora, eu tô firme agora na rocha. Não é só isso. Existe uma razão muito mais prioritária. Eu dou um passo porque eu sei que o reino de Deus ainda não foi completado. Eu dou um passo porque eu sei que ainda existem pessoas sem acesso a esse Jesus que você conhece. Eu dou um passo porque eu sei que existem lugares como Londrina que tem, eu lembro que a minha organização missionária fez uma pesquisa aqui há 15 anos, já tinham 500 igrejas. Uma população naquela altura de 500 mil pessoas, era uma igreja para 1.000 pessoas. E quando a gente sabe os estudos no mundo inteiro, é uma cidade alcançada, praticamente. Eu sei que tem lugares que precisam ser alcançados. Mas você tem que dar esse passo porque existem lugares onde não tem. Onde as pessoas pela manhã acordam, hoje, domingo, e dizem assim, para onde nós vamos? Aonde nós vamos congregar? E aí, então, eu separei essa passagem, porque o nosso querido Pedro aqui, o famoso Pedrão, né, o cara impulsivo, lembra que você conhece ele, o cara que sai na frente, o cara que está sempre tentando tomar decisões, o personagem é ele. E aí, ele que vai ajudar a gente a entender, a como dar esses passos. Primeira coisa, para você dar o próximo passo, você precisa de coragem, muita coragem. Eu estou sendo bem sincero com você. Mas eu estou sendo sincero a partir do texto que eu li. Versículo 25, eu quero que você tenha a Bíblia ou o celular aí, para você ter o texto diante de você. É a palavra que tem que alcançar a sua vida nessa manhã. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E vocês lembram, eles vêm andando, Jesus andando sobre o mar, ficam aterrorizados e dizem, é um fantasma. E estão apavorados, eles gritam de medo. Mas Jesus diz para eles o quê? Coragem. Coragem. Sou eu que estou aqui. Não tenham medo. Gente, vou tentar jogar para o seu lado para você se defender um pouco antes de eu caminhar aqui. Você pode dizer assim, Oswaldo, é Jesus que está falando aqui. Mas você não sabe a notícia que eu recebi do médico esses dias. Você não sabe da enfermidade que possivelmente eu tenho, ou que alguém da minha família tenha. Como é que eu vou ter coragem? Oswaldo, você não sabe a insegurança que eu tenho no meu atual trabalho. Eu não sei se a coisa vai andar. Eu não sei se esse emprego eu tenho até o final do mês ou até o final do ano. Como é que você fala para mim isso? Oswaldo, você não sabe que o mês está acabando mais cedo. Não acaba dia 30, 31. O dinheiro dilui, não tem grana para terminar um mês, os pagamentos. E aí você vem com essa história, dá o passo, e ainda pede para ter coragem. Verdade, irmãos, que muitas vezes nós pensamos dessa forma. Agora, a palavra diz aqui que quando isso acontece, e acho que você tem todo o direito de ter medo, porque os discípulos tiveram. Não estou pedindo para você ter uma atitude diferente. O que você tem que entender, possivelmente nessa manhã, é que não é uma coisa da minha retórica. Tenha medo, tenha coragem, né? Isso é mensagem positivista que a gente ouve em alguns sermões, né? Tenha coragem, o cara, então, agora eu tenho coragem. Não. Você tem que ter coragem porque você conhece aquele que dá coragem. Faz sentido o que eu estou falando? Porque você conhece aquele que pode dar coragem. Por isso que Jesus fala para o Pedrão, fala, Pedro, sou eu, Pedro. Sou eu, Pedro. Jesus está aqui. Agora, tem algum modelo para a gente pronto para a gente seguir? Não tem. Deus trabalha de formas diferentes. Não é? Para cada um, Deus faz de uma maneira. Como é que Deus falou para Moisés? Eu sou o que sou.
Ponto. Eu sou o que sou. E aqui Jesus está dizendo, eu sou Jesus. Eu sou o que sou, eu sou Deus. Eu sou Deus em carne aqui nesse mundo. Então, irmãos, para que a missão possa cumprir, para que você dê esse passo em direção àqueles que ainda não têm o Senhor, é necessário coragem. O passo que Deus pede de você é que não você só declare, Senhor, eu tenho coragem, mas que você creia naquele que pode lhe dar coragem. E eu queria que você nessa manhã começasse a se desvencilhar de alguns medos. Gente, eu sempre digo isso, né? Eu não tenho nenhuma diferença com ninguém que está aqui, eu tenho medos também. Né? Eu tenho situações em que eu fico extremamente preocupado. Né? Nós estamos no mesmo nível aqui, irmãos. Nós estamos no mesmo nível e precisamos do mesmo recurso da coragem, que é esse que Jesus falou com Pedro, sou eu. Precisa de coragem nessa manhã para dar o próximo passo? Jesus está aqui. Segunda coisa que eu quero falar para você, que o texto nos ajuda, é que para você dar esse próximo passo, você não pode se precipitar. Você não pode se precipitar. Veja o que está escrito aqui, com esse nosso querido amigo Pedro. Ele diz assim, ele era um cara realmente que queria sair na frente, né? Estava todo mundo lá sentadinho no barco, né? No meio daquela confusão, o mar, né? Revolto, vento, tudo. E ele fala para Jesus, se és tu, manda-me ao teu encontro. Pronto, Pedrão já saiu, né? Na frente. Manda-me ao teu encontro, porque eu quero andar sobre as águas. E ele podia fazer isso? Claro que podia. Jesus podia capacitá-lo a andar sobre as águas? Você tem alguma dúvida? Claro que sim. Mas o que aconteceu? Ele saiu na força da carne. Né? Ele saiu na força do querer dele. Eu quero, eu vou. Então é só o Senhor me chamar, que eu vou. E aí você conhece a história, né? No meio da situação lá, ele começa a afundar. Gente, esse pessoal era tudo versado em mar. E não era que nem eu, que entra no negócio, parece um martelo, que eu vou para o fundo, né? Não, é gente que sabe nadar. É gente que tem... Eles tinham habilidades, eles eram pescadores. E aí ele vai lá e... Né? Então ele faz um pedido precipitado a Jesus. E a única maneira da gente aprender é errando. Né? Maturidade a gente alcança com os erros. Né? O seu filho, por exemplo, como é que ele cresce em maturidade? Com os erros, você vai ensinando. Aí você fica mais velho, e você precisa crescer a vida toda, em maturidade. Olha o que Calvino falou, nosso grande reformador. Os crentes, portanto, instruídos por seu exemplo, tomem cuidado com a pressa excessiva. O Calvino diz, cuidado com a pressa. Onde quer que o Senhor chame, devemos correr com entusiasmo. Mas quem avança mais, aprenderá com um resultado triste, que é sobrepor os limites que o Senhor Jesus prescreveu. Deu para entender o que Calvino fala? É que você tem que tomar cuidado para não sobrepor os limites que o Senhor já colocou. No inglês tem uma palavra chamada timeline. Timeline o que é? Você faz uma linha do tempo e você vai colocando aquilo que você tem que fazer. 2022, 2023, você faz uma projeção. De repente você está aqui em 2022, você quer pular ou antecipar aquilo que estava em 23 para 22. Não faça isso. Não vai dar certo. O que o Pedro faz é tentar antecipar. Então, o que a gente precisa? Ore. A palavra de Deus diz, clame a mim e eu lhe responderei coisas grandiosas, diz o profeta Jeremias. Ore.
reflita. É o que eu sempre digo, né? O nosso amigo John Stott, ele disse, tem um livrinho dele famoso, antigo, que tem o título, possivelmente se você tenha, Crer é também pensar. Se você não tem, tenta achar, porque vale a pena. A fé, ela é racional também. Não é só emocional. Eu sempre brinco, o que está no meio das orelhas, esse chamado cérebro, é para pensar, gente. É para a gente pensar, é para a gente refletir. Às vezes até com seriedade. Eu estou pensando, estou refletindo, porque Deus deu inteligência para você. Então, reflita. Quero dar o próximo passo, Oswaldo. Reflita. Não se precipite. Peça conselho. Escute gente experiente. Mas agora, eu só falo uma coisa. Siga a vontade de Deus. Não fuja dessa vontade. Porque se Ele estiver falando nessa manhã alguma coisa para você, pedindo alguma coisa para você dar esse passo, por gentileza, para o seu bem. Para o seu bem, responda. Responda ao Senhor. O chamado para a missão tem que dar esse passo. Irmãos, não dá para ficar no mesmo lugar. Não dá para você vir e voltar para casa, vir e voltar para casa. Essas coisas não são realidade para o cristão. Você vem aqui, você dá uma oferta, você dá uma cesta básica, você começa a agir de alguma maneira, você dá um passo. Terceira coisa, o terceiro ingrediente, o requisito para você dar o passo, é que você precisa obedecer. Versículo 29, lá no texto de Mateus 14. O que Jesus disse para Pedro quando ele está ao encontro dele? Ele disse só uma palavra, um verbo: venha. Venha. O John Piper, que é um pastor conhecido, não é? Muitos livros, ele diz assim: o chamado não é autoritário, mas as Escrituras são palavra de Deus e autoridade sobre nós. Seu chamado pode ser profundo e seguro. É obra de Deus levar seu coração a um ponto de convicção, incluindo as Escrituras. A convicção não é infalível, mas quando é de Deus, traz paz. Eu não sei se você já recebeu algum recado de Deus muito pessoal. Eu já recebi algumas vezes. Gente, não tem que contar, falar uma coisa assim, sobre... Deus fala, Deus responde, Deus, ou Ele envia sonhos, ou Ele fala por um livro, ou Ele fala pela palavra, Ele fala pelo pastor, Ele fala por um amigo, enfim, Deus usa a pessoa que quer. Por que Ele faz isso? Porque Ele quer que nós obedeçamos. Venha. O processo, né, de se tornar alguém que é usado por Deus para pregar o Evangelho é responder ao Senhor num ato de obediência. Gente, não tem um modelo de chamado, né? Eu fui chamado com 16 anos, faz pouco tempo, quando eu estava num acampamento e Deus falou através de um texto de Atos de Lucas, né, mas sobre Paulo. Quando Paulo está dizendo sobre o testemunho dele, ele diz assim, que Deus falou para ele: você terá que ser testemunha diante das coisas que tem visto e ouvido. Então levanta-te, batiza-te, e aí ele começa o ministério. Você terá que ser testemunha. Então aquilo, ou eu obedecia ou não obedecia. Não tem meio termo. Eu vou obedecer um pouco, Oswaldo, tá? Eu vou obedecer 50%, 30%. É 100%. Não tem meio termo, não é? Não tem. Então, ou existe um ato de obediência ou um ato de desobediência. Então, com Pedro aqui era o quê? Venha. Como é que foi com Abraão? Você lembra da história? Sai da tua terra, deixa a tua família. E aí, o que acontece? Rompa as barreiras geográficas. Eu conheço muitos missionários que foram para outras terras. Eles foram porque queriam? Não. Porque Deus, no chamado, falou: eu quero que você obedeça. E aí eles deixaram e foram. Pessoal, a gente tem um evangelho aqui, você já parou para pensar? Que chegou, eu diria várias vezes, várias inserções, mas fortemente no final do século XIX, com os presbiterianos, os batistas, os metodistas aqui em Londrina, mas depois a Assembleia de Deus. O que aconteceu? Eram brasileiros? Não eram.
Era tudo gringo, gente. Não falavam a sua língua, a nossa língua. Eles vieram para cá. Muitos morreram. Simonton, que foi o precursor da igreja presbiteriana, ele morreu com 30 e poucos anos aqui de doença tropical. Né? Muitos morreram. Mas eles vieram de fora para cá. Não veio um anjo e falou, olha, agora o Brasil vai ser evangelizado. Eu sou 4ª geração de evangélicos. Os meus netos são 6ª geração. Olha que coisa linda. Mas o meu bisavô ouviu de um missionário, estrangeiro, claro. Passou para o meu avô, para o meu pai passou para mim, nós passamos para os filhos, os meus filhos passaram para os filhos deles. 6 gerações. Eu creio que muitos aqui são 1ª geração, 2ª geração. Você falava, Oswaldo, eu me converti, meu pai se converteu, poucos têm 4ª, 5ª geração. Por que isso aconteceu? Porque alguém deu um passo, gente. Vocês entendem isso? Alguém deu um passo. Eles podiam pensar assim, os ingleses, os suecos, os norte-americanos, os escoceses, todos eles vieram para cá. Eles podiam dizer assim, não, nós estamos bem aqui, gente. Nós estamos bem, países avançados, Europa, nós estamos bem. Tal. Não. Eles obedeceram. Há casos, pense nisso, há casos em que Deus escolhe antes de você nascer. Sabe? Foi assim com Jeremias. Eu te escolhi no ventre. Não sei se tem mulheres aqui grávidas, né? Mas você sabe que se tiver um filho no seu ventre, ele já pode estar sendo já escolhido. Coisa séria. Ou você que já nasceu e já viveu, você pode estar dentro desses aqui. E aí Deus o que faz? Ele está esperando o próximo passo. Por quê? Porque Ele já escolheu você. E você está dizendo assim, ainda não. A obediência, então, é uma coisa séria. E eu vou dizer para você o seguinte, Tim Keller tem um livro que trabalha muito essa questão do trabalho. Né? Muitas pessoas dizem assim, pensam assim, o Zé Antônio, o Oswaldo, esses outros, eles deixaram emprego, tudo, e viraram pastor. Eu lembro que quando eu saí da Ford, trabalhava na indústria automobilística há muitos anos, e eu cheguei na igreja, eles falaram assim, pastor, você não trabalha mais, né? Você é pastor agora, né? Aí eu não sabia responder também. O senhor não trabalha mais agora, né? Então, como é que a gente tem que entender esse ato de obediência? É que existem riscos, gente. Claro que existem riscos. Dar o passo é um risco. Quando eu saí da Ford, muitos já sabem essa história, eu fui ganhar 20% do que eu ganhava. Mas isso aí, nesses últimos, 40 anos, nunca faltou nada. E a Ford fechou. Acredite, acabou a Ford. A Ford que eu amava lá, que eu ganhava o meu dinheiro e tal, acabou. Esses dias eu vi na televisão derrubando todos os prédios. Falei, eu trabalhei aí, eu trabalhei aqui. Acabou. Limparam o terreno lá em São Bernardo, não tem mais nada. Ford já era. Quem garante para você os seus dias futuros? Quem garante? Só o Senhor, certo? Então, existe um risco em obedecer? Existe. Agora, qual é o maior risco? É você confiar em você. É você tentar sair como o Pedrão fez e falar, agora eu vou. Você não vai. Você não vai porque você vai afundar. Então, a vocação, irmãos, ela existe para todos. Não é só para pastor, para missionário. O seu trabalho como dona de casa, como mãe, como empregado de uma empresa, como comerciante, como pintor, como médico, não importa. Você precisa dar o passo. Essa retórica nossa que a gente fala, todos são sacerdotes. Desculpa falar, é mentira, porque a gente não acredita no sacerdócio universal dos santos. A gente dividiu a igreja em classes. Tem
Tem os líderes, tem esse, tem aquele, aí esses que trabalham, esses que assistem, esses que recebem. Não tem isso, gente, nunca teve. A igreja mudou o que Jesus pregou. O que Jesus pregou foi que todos, a igreja quando nasceu nos dias de Jesus, pós-Jesus, ressurreto, essa igreja ia para todo canto. Ah, não, aquele grande pregador vai vir aqui falar. Não tinha isso, gente. Não tinha esse lance de gente famosa, de pregador famoso, não tinha nada. Era todo mundo na rua, todo mundo trabalhando, né? Pescava, levava comida para casa, saía. Não, agora vamos falar de Jesus. Saía a família e falava. Era isso que deu. Mas não tinha esse lance de ficar dividindo. Não, isso aqui não é comigo, não. Então tem alguns que, para dar o próximo passo, Deus fala, entrega tudo. Deixa. No meu caso foi assim. Mas para outros, não. Você pode continuar onde você está. Agora, cuidado para tentar ouvir exatamente o que é para fazer. No meu caso, no caso dele, Deus pediu para a gente deixar. Pode ser que algumas pessoas tenham que fazer isso em algum momento. Lembre-se que Jesus disse o seguinte, gente, nesse mundo vocês terão aflições. Não é fácil. Obedecer não é fácil. Eu entendo isso. É um risco. Mas pense no risco maior de você imaginar que está tudo bem. A última coisa, ficou só o BD. Engraçado, cortou. Mas vocês conhecem a palavra em português, né? Então está tudo bem, né? É obedecer, né? E aqui é perseverança. Você, né? Parece aula de criança, né? Que completa a frase. Então, a última coisa que eu quero terminar é que nesses requisitos para você dar o próximo passo, o último deles é persevere. Persevere. O que é perseverar? É você não desistir. É você não desistir. Quando reparou no vento, ficou com medo. Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou, e eles adoraram, dizendo, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Tem uma frase, gente, do John Stott, que ele diz assim, preste bem atenção, a paisagem cristã está repleta de torres inacabadas. Ele diz assim, gente que começou belos projetos e não terminou. Essa é a visão do nosso querido John Stott para a igreja. Muitos projetos foram começados, muitos. E aí ficaram inacabados. Vocês lembram da Encol, que construiu aqueles prédios na Madre Leônia? Vocês lembram? Que depois parou tudo, frente a Mufato ali. Era horrível, tudo preto, não tinha janela, não tinha nada. Se eu passava lá, que coisa, Londrina é uma cidade tão linda, né? E aí você vê aquilo, depois foram melhorando. Mas quando para, não pode parar, irmão. Você é jovem, cara, você tem força pela frente. Você já está aposentado, aproveita a sua experiência. Você tem coisa que você tem aqui que muitos não têm. Muitos não têm. A experiência vale. Eu passo a semana fazendo aconselhamento de pastores, vocês sabem disso. Todo molecada, 30 anos, 30 e poucos anos. Eles olham para mim e falam, Oswaldo, você já passou por isso? Passei. Como é que é? E a gente vai ajudando. Agora, a perseverança não pode deixar de existir, porque senão existe estagnação. Você para. E a cultura pós-moderna, essa cultura que a gente vive hoje, é uma cultura de ciclos. Casamento, fala assim, não deu certo, acaba, vai embora. Não estou mais feliz. É assim. O próprio trabalho. Você tinha gente que trabalhava 30, 40 anos no mesmo lugar. Meu pai trabalhou 40 anos na Light, lá na empresa de luz, lá em São Paulo. 40 anos. Hoje é assim, pá, meu filho já trabalhou em sei lá quantas empresas multinacionais. Vai para cá, chama aqui, vou para lá. Essa é a cultura pós-moderna, a cultura de ciclos curtos. E pegou na igreja. Então você faz uma coisa, fala, não deu certo, não gostei da igreja, vou para outra. Vem, vai.
Londrina é uma das cidades que mais tem imigração de gente nas igrejas, pessoal. É muito complicado isso. Porque a igreja existe o quê? Para que aqueles que não conheçam venham, aquilo que o Zé falou, é para fora. Né? Então eu quero pedir que você nunca desista no meio do caminho. Gente, eu quero terminar dizendo para você o seguinte: Jesus está esperando o seu próximo passo. E você, claro que você tem várias situações aí que você está vivendo, como eu falei no início, e Jesus está falando assim: coragem, eu estou aqui, coragem, eu estou aqui. Não se precipite. Não é porque eu falei que você tem que sair correndo. Ouça, medite, ore, busque conselho. Mas tudo isso é para dar o passo, não para não dar. Porque tem gente que fala assim: não, então eu não vou dar o passo. Ficar na minha aqui. Não, é para dar o passo. Obedeça. Se Deus está falando, obedeça. E espere momentos felizes, mas momentos de muitos riscos. Eu não vou mentir para vocês aqui. Muitos riscos. Muita luta. Não quero dourar a pílula. Não é meu papel aqui. Deus me chama para ser profeta, e como profeta eu tenho que falar o que está aqui. Então, não tem outro jeito. Mas a única certeza que eu tenho é que se eu der esse passo, o Senhor vai estar ali. Ele vai segurar a minha mão. Isso aí nunca vai faltar. Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!